Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, 3 assuntos aqui para vocês. O interesse que Robinho Júnior desperta a clubes do futebol europeu. Também falaremos sobre a possível saída de Neymar ao final do ano e a preparação do Peixe para o clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira, 9h30 da noite. Isso e muito mais a partir de agora. Peço que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, hype este vídeo, compartilhe com os amigos, comente e se você quiser e puder, torne-se membro do nosso canal para ter benefícios exclusivos, tá certo? Desejo a você um ótimo sábado, que você esteja curtindo o final de semana e esteja bem. Maravilha, gente? Vamos lá começar com as informações, porque o repórter Lucas Mussetti informou que a Inter de Milão, o clube italiano, mandará para o Brasil na próxima quarta-feira um scout, um analista, para observar em loco Robinho Júnior, jovem jogador santista de 17 anos, que completará a maioridade no próximo dia 17 de dezembro. Robinho tem contrato com o Santos até o final de 2027, mas assim que se transformar em maior de idade, assim que completar 18 anos, o vínculo será oficializado para até 2030, uma tentativa do Santos de blindar o jogador do assédio europeu para que ele possa ter, além de uma valorização salarial, motivos para ficar no Santos. E segundo Lucas Mussetti, o clube italiano estará no clássico de quarta-feira contra o Corinthians para observar o jogador. Primeiro é importante lembrar que o Robinho Júnior não é titular absoluto do Santos, então imagine só como seria o pessoal da Inter de Milão em loco e o nosso treinador, eventualmente, o Vojvoda, não colocar o Robinho em campo. Lembrando que na outra rodada o Santos enfrenta o Vitória também como mandante. Então será que o pessoal da Inter de Milão vai ficar aqui por mais um dia, mais alguns dias, melhor dizendo, na expectativa do Robinho Júnior ter minutagem? Não sabemos, né? Mas no que diz respeito ao interesse do clube italiano nesse jogador, é importante a gente trazer esse tipo de notícia aqui no nosso canal, né? Porque muita gente, sempre que dá, passa a dizer que a base do Santos é uma porcaria, um lixo, que não tem ninguém que preste, que o Santos sucateou a sua base. E olha, é verdade, o Santos, que já foi um case, né, uma referência não apenas nacional, mas talvez global, de como lapidar os seus jogadores da base, ultimamente o Santos tem ficado para trás. O Palmeiras, que há muito tempo atrás não era tido como referência, hoje passou o trator e domina as categorias de base. O Santos já foi assim. Tomara que um dia a gente possa voltar a ter esse status de a principal base do país. Mas mesmo sucateada, mesmo com processos questionáveis, para dizer o mínimo, o Santos segue tendo bons jogadores à sua disposição. E o Robinho Júnior, sem dúvida nenhuma, é um desses atletas. Ainda não se firmou no profissional, é verdade, mas eu diria que nas poucas vezes em que ele esteve em campo, ele mostrou qualidade, mostrou serviço. Contra o Grêmio, por exemplo, ele entrou e mudou a atmosfera do jogo. E até por ser filho de quem é, o seu pai, inclusive, teve uma boa passagem pelo Milan, é natural que o Robinho desperte interesse de outros clubes. O site Diário do Peixe diz que além da Inter de Milão, existem outros 4 clubes de olho no garoto, então o Santos que trate de dar minutagem para o garoto, lapidar o garoto e, se for o caso, vendê-lo no futuro. Voltando ao Lucas Mussetti, para a gente fechar essa parte do vídeo, o staff do Robinho Júnior, o pessoal que cuida da carreira dele, não descarta uma venda já no final dessa temporada, visto que o garoto completará 18 anos e para que um jogador se transfira para o futebol europeu, ele tem que ser maior de idade. E como isso acontecerá em breve, caso o Robinho não tenha minutagem no Santos, né, caso a equipe que cuida da sua carreira entenda que ele não vai poder deslanchar no Santos, ele com certeza trará ao Santos Futebol Clube uma proposta. E a sua opinião qual é? Você acha que o Robinho Júnior tem que ser vendido? E qual o valor seria ideal? Ou você acha que o Santos tem que rejeitar toda e qualquer oferta porque o garoto precisa ficar aqui por muito tempo? Quero saber sua opinião, tá bom? Eu acho que o Robinho tem que ficar, mas eventualmente, caso venha uma proposta de 20, 25 milhões de euros, o que eu acho que não vai acontecer,
Não porque o Robinho não tenha qualidade para isso, mas é porque a minutagem dele dentro de campo é baixa, né? Então, que clube vai oferecer 30 milhões de euros, entre aspas, no escuro? Se o Robinho estivesse jogando, nós poderíamos dizer, o assédio vai ser grande porque ele está entregando, mas ele mal entra em campo. Mas enfim, eu acho que ele tem que ficar justamente por isso, beleza? Outro jogador que pode deixar o Santos no final do ano é Neymar. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o clube do Messi, o Inter Miami dos Estados Unidos, tem interesse na contratação do atual camisa 10 santista. Lembrando que Santos e Neymar têm contrato assinado até o próximo dia 31 de dezembro, portanto, a partir de 1º de janeiro, o Neymar pode decidir o que fará da sua vida. É importante lembrar que, recentemente, Jordi Alba e Sérgio Busquets, que estavam no Inter Miami e que jogaram com o Neymar no Barcelona, anunciaram as suas aposentadorias. Isso abre um espaço considerável na folha salarial do Inter Miami. É através desse fôlego financeiro que o clube estadunidense tenta seduzir o Neymar. E aí, gente, a gente precisa gastar alguns segundos para falar do Neymar, porque vocês sabem que eu, André, fui um entusiasta da contratação do Neymar e eu continuo achando que o Santos tem chances melhores de vencer uma partida, de avançar no campeonato, tendo o Neymar no elenco. Mas isso não me impede de dizer que a passagem do Neymar pelo Santos até o presente momento é absolutamente frustrante, seja pela expectativa técnica que nós tínhamos nele, seja pelo que ele custa mensalmente ao Santos. E colocando tudo isso na balança, eu não tenho condições de dizer que o Neymar tem feito uma boa passagem com a camisa do Santos. Então, eu vejo cada vez mais torcedores do Santos defenderem que o Santos se desfaça do Neymar ao fim da temporada. Mas eu, honestamente, não tenho bola de cristal para saber o que pensa o Neymar sobre isso. Mas eu tenho uma tese que eu queria compartilhar com vocês. Se o Neymar, eventualmente, perceber que está fora da Copa do ano que vem, eu acho que o Neymar vai lavar as mãos e vai deixar o Santos. Eu acho que o Neymar renovará o seu contrato com o Santos se ele entender, se ele tiver a informação de que o Ancelotti conta com ele. Pelos fatos mais recentes, eu acho que o Ancelotti nem liga mais para o Neymar. Pelas declarações que deu, pela forma como a seleção brasileira vem jogando e pelo fato de que o Ancelotti, nas vezes em que o Neymar não estava lesionado e poderia ter sido chamado e não foi, me parece claro que o Ancelotti não vai convocar o Neymar para a Copa só pelo nome, só por aquilo que o Neymar representa. Então, eu acho, não é informação, é um feeling, de que se o Neymar entender que está no bolo para ser convocado, ele fica no Santos pela competitividade da Liga. Você vai jogar contra Palmeiras, Flamengo, Botafogo, tem Copa do Brasil, eventualmente o Santos se classificar, ele pode ir para a Sul-Americana, por exemplo. Então o Neymar estará numa vitrine, entre aspas, melhor e mais atrativa do que a MLS. Agora, se eventualmente o Santos for rebaixado, bate na madeira para que isso não aconteça, ou o Neymar entenda que é carta fora do baralho na seleção, eu acho que ele não vai fazer nenhum esforço para renovar com o Santos. Lembrando que nós teremos uma nova data FIFA em novembro, o jogo do Santos, do primeiro turno contra o Palmeiras, que foi atrasado e marcado para o dia 15 de novembro, inclusive, será jogado numa pausa de data FIFA, mas como o Neymar provavelmente só volta a jogar no começo de novembro, acho impossível que ele seja convocado por Ancelotti para essa data FIFA. E aí, a próxima convocação é em março, quando a seleção brasileira provavelmente enfrenta a seleção da França, um grande teste para a Copa do Mundo. Ou seja, e aí depois disso, vem a convocação para a Copa. Trocando em miúdos, o Neymar tem uma chance, em março. Mas perceba como o espaço entre o fim do seu contrato, 31 de dezembro, até março, existe um limbo. Então, o que o Neymar vai fazer nesse período? Não sei, não tenho informação. Eu estou tentando aqui fazer uma análise de cenário. Mas, trocando em pouquíssimas palavras, para a gente não estender o vídeo, sobre um assunto que eu acho que não vale tanto a pena assim, é o seguinte: Neymar, quer ficar? Fique. Vamos ter, inclusive, que rever alguns modos do seu contrato. Agora, não quer ficar? Vá com Deus,
você não é maior que o Santos, ninguém nunca será maior que a instituição e o Santos não pode continuar sendo refém do Neymar, porque hoje o Santos já é, não pode continuar sendo. Beleza? E para fechar esse vídeo, antes eu quero pedir novamente o seu like, a sua inscrição se você for novo por aqui. Quero falar sobre o super treino do Santos ontem, sexta-feira. Treino em 2 períodos e na parte da manhã o treino foi aberto para a imprensa e o Vojvoda fez trabalhos técnicos, trabalhos táticos e a grande pergunta que fica é, agora que o Santos está tendo tempo para treinar, existe a possibilidade de vermos 3 zagueiros no jogo contra o Corinthians? Bom, tudo é possível nessa vida, mas pelas informações que saíram do treino, isso não deve acontecer contra o Corinthians. Primeiro porque o paraguaio Alexis Duarte não deve estar à disposição, porque joga na data FIFA com a seleção do Paraguai lá no Oriente Médio, e aí o deslocamento ficaria muito complicado e ficaria muito em cima da hora para o novo zagueiro santista chegar. Você não tem o Alexis Duarte, quero lembrar para você que está assistindo esse vídeo que nas últimas partidas, João Basso e Luizão sequer foram relacionados, então você veja que o Santos tem uma quantidade escassa de zagueiros à disposição. Restariam, portanto, Adonis Frias, Luan Pérez e Zé Ivaldo. Se você colocar os 3 para jogar, você teria que relacionar um dos defenestrados, ou João Basso ou Luizão. Mas não é apenas por isso que nós temos indícios de que os 3 zagueiros não acontecerão contra o Corinthians. Nesse treino aberto de ontem, o Vojvoda montou, nesse trabalho de ataque contra a defesa, de um time contra o outro, ele montou 2 equipes com 6 jogadores. E todas as vezes que ele montava a linha de defesa, ele montou com apenas 2 zagueiros. Teve momentos em que jogaram Adonis Frias e o Luan Pérez, e o Vojvoda vai trocando, aí sai o Adonis, entra o Zé Ivaldo, sai o Luan Pérez, aí entra o Basso e passa o Adonis Frias para a esquerda, etc e tal. Então, pelo menos no treino de sexta-feira, lembrando, treino em 2 períodos que aconteceu ontem, o Vojvoda não montou a linha de 3 zagueiros em nenhum momento, tá certo? E aí, pelas informações que nós temos, a partir de amanhã, domingo, lembrando que nesse sábado o Santos folgou, a partir de amanhã, domingo, o Vojvoda deve passar a pensar numa escalação para o jogo contra o Corinthians. Fechado, gente? Esse é o resumão com as notícias mais atualizadas do Santos. Quero saber sua opinião. Não esqueça também de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e hypar esse vídeo. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Fique com Deus, um ótimo sábado e um abençoado final de semana. Nos encontramos por aí. Um abraço e até mais.